Vamos lá, pessoal, voltando aí aos nossos trabalhos. Nesse bloco a gente vai tratar da composição do precedente. Já falei para vocês do conceito de precedente, falei do sentido do precedente e agora a gente tem que saber o seguinte: o que está no precedente? Quais são os seus elementos? Qual é a sua composição? Porque se vocês lembrarem, puxarem aí no Remember, vocês vão perceber que no conceito do Fred Dier, o conceito de precedente que eu vos apresentei, ele tem lá claramente o termo núcleo essencial. E eu falei para vocês que é justamente isso que gera a vinculação, que gera a aplicabilidade para casos futuros. Mas eu preciso apresentar para vocês quais são todos esses elementos, porque a partir desses elementos a gente vai discutir algumas questões de extrema relevância. Vejam só, coloquei aqui para vocês, composição do precedente. Eu usei a doutrina de Cruz e Tucci, porque eles têm uma obra muito boa, ele tem uma obra muito boa que versa o precedente. Na verdade, nós temos grandes autores que falam sobre o precedente no Brasil, e eu gostei muito da forma que ele apresenta a composição do precedente. E eu vou usar justamente essa fonte. Ele trabalha basicamente com 4 elementos. Basicamente. Primeiro elemento, o que é quase que óbvio porque decorre do conceito: circunstâncias de fato que embasam a controvérsia. Vou apresentar os 4, depois eu falo. Argumentos de passagem, também chamado de obter dictum. Tese ou princípio jurídico assentado na motivação do provimento decisório, que você pode chamar ou de ratio decidendi ou de holding. E 4, o dispositivo, que nada mais é o que restou definido. Então eu vou trabalhar esses 4 elementos da composição. Até fiz aqui um slide específico sobre isso para mostrar, e aí eu tirei do slide o 4º elemento, que é o dispositivo. E eu já vou justificar a vocês por que eu tirei o dispositivo. Porque o dispositivo não nos interessa a priori. Então eu coloquei aqui, composição do precedente, obter dictum pode ser obter dicta, porque estaria no plural, ratio decidendi ou holding, e as circunstâncias fáticas que embasam a divergência. E aqui eu já coloquei um tópico para a gente resolver junto aqui. Não chega a ser um caso concreto, mas é um tópico que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Beleza? Então vamos voltar aqui na concepção do Cruz e Tucci. Começando com o primeiro elemento que ele nos apresenta: as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia. Por que na visão dele, as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia podem, ou melhor, devem ser consideradas como elementos do precedente? Eu apresento 2 justificativas para isso. Uma primeira que para mim é óbvia e segue a coerência. A partir do momento que eu afirmo que o precedente, para assim ser considerado, para assim ser qualificado juridicamente, ele precisa ser extraído da solução de um caso concreto. Então, se eu falo, olha, eu só posso falar que uma tese jurídica, que uma decisão judicial, ela é um precedente quando ela resolve um caso concreto, então eu preciso saber quais são as circunstâncias de fato. Eu preciso saber qual é a matéria fática que gerou aquela decisão. Quais são os fatos subjacentes? O que esse precedente resolveu? Porque, por vezes, eu não sei ao certo qual é a origem daquele precedente. Eu posso saber, olha, é do Tribunal X. Olha, eu posso saber do caso de uma forma geral, mas eu não sei o que ficou sendo debatido ali no que tange aos fatos para que surgisse aquela decisão, para que surgisse aquela tese jurídica. Entenderam a ideia? Por exemplo, muitas vezes nós vemos na mídia assim: o Tribunal de Justiça do Estado tal decidiu isso. Porra, a gente vem com uma chuva de crítica, que absurdo e tal. Mas eu não sei qual foi o fundamento usado pelo tribunal. Eu não sei quais foram as circunstâncias de fato apresentadas para o tribunal. Como eu não sei isso, eu não tenho nem condições de criticar aquela decisão.
Eu, inclusive, faço isso até na minha atuação funcional. Olha, o juiz indeferiu o seu requerimento, Fabrício. Tá, tudo bem, mas qual foi o fundamento que ele usou? E eu já fiquei convencido com alguns fundamentos decidindo de forma contrária ao que eu sustentava. Porque a apresentação da fundamentação foi muito boa. Então a gente tem que saber quais são as circunstâncias de fato que embasaram aquele precedente para que eu possa entender aquele precedente. Porque a aplicação de precedente a gente pode até colocar de maneira figurativa, que é montar uma peça de Lego. Mas não é tão simples assim. A aplicação de um precedente tem algumas questões complexas que merecem uma maior reflexão. Então, a primeira justificativa, repito, eu tenho que saber de onde saiu esse precedente. Por que esse precedente foi criado? Por que a tese jurídica foi fixada? Segunda justificativa, eu preciso saber quais são as circunstâncias fáticas que embasam aquela controvérsia para que eu possa usar esse precedente em um caso futuro. Mas como assim, Fabrício? Como eu preciso saber quais são as circunstâncias de fato que geraram o precedente para usar em caso futuro? Vamos lá. Para que eu possa trabalhar a aplicação de um precedente em um caso futuro, esse caso futuro tem que ter alguma semelhança com o precedente. Então, olha a filigrana. Tanto isso é verdade, tanto é verdade que para eu aplicar um determinado precedente a um caso concreto, eu tenho que avaliar a semelhança desse caso concreto futuro, que eu posso valer-me da petição do distinguishing. Eu posso sustentar ao órgão jurisdicional, dá uma olhada lá no 1037, parágrafo 9, eu posso apresentar para o órgão jurisdicional alguma peculiaridade fática do meu caso concreto que afasta a ratio decidente do precedente, que afasta o núcleo essencial desse precedente. Vejam como que isso aqui é importante. Não basta só, repito, você saber a origem daquele precedente. Você precisa saber como aquele precedente foi criado, quais foram as circunstâncias avaliadas, para que você possa usar isso no caso concreto, futuro. Tudo bem? Então, em resumo, são duas justificativas. Eu preciso saber a origem e preciso saber desta origem para poder aplicar ao caso futuro. Tranquilo? Então vamos lá. Segundo elemento, na verdade, o segundo e o terceiro elementos, eu posso agrupá-los no gênero fundamentação ou motivação. Fundamentação ou motivação. Por quê? A rigor, esses dois elementos, eles têm muita importância na teoria dos precedentes. Aqui está lá, os argumentos de passagem. O que são esses argumentos de passagem? São aqueles argumentos de reforço. Não é aquela motivação determinante, aquela motivação que gerou a decisão. Mas são motivos ou fundamentos que o magistrado usou só para reforçar a linha de raciocínio dele. Por exemplo, ele coloca assim, ademais, o princípio tal, ademais, há decisões nesse sentido. Veja, ele não está fundamentando de maneira relevante para o deslize da causa, ele está só ratificando fundamentos que já existem. Então são argumentos meramente de passagem. Ele pode dizer, por exemplo, basta avaliar como a doutrina estrangeira vem tratando dessa matéria para que se perceba a necessidade da decisão seguir esse entendimento e por aí vai. Então é argumento só de passagem, argumento só de reforço. Já a ratio decidente ou holding, não, aí já é um outro tipo de fundamentação, é a fundamentação determinante. Eu não vou me alongar muito nesses dois fundamentos porque eu separei esses dois fundamentos em tópicos específicos, que eu acho que fica melhor para a gente, tá bom? Já o dispositivo, basta você lembrar, quando você estuda a teoria da decisão judicial, quando você estuda a sentença, por exemplo, você sempre estuda lá relatório, fundamentação e dispositivo. No dispositivo, o que você encontra? Você encontra o comando emanado daquela decisão. Você encontra o conteúdo daquela decisão. O que restou decidido. Vai estar lá o termo procedência ou improcedência, provimento ou improvimento no caso de recursos. Então repara
que o dispositivo ele traz a própria decisão em si. Está lá aquilo que restou decidido. Condeno, deixo de condenar, reconheço a existência, declaro a inexistência, determino a obrigação de fazer, determino a obrigação de entrega de coisa. São esses termos que vocês vão encontrar no dispositivo. Então, por exemplo, quando você pega lá um acórdão e olha o dispositivo, muita gente, e isso é muito comum, tá? Fala assim, olha o precedente aqui do STJ, por exemplo. E eu sempre falo, não, cuidado. Isso foi o que o STJ decidiu. Ele decidiu pelo provimento ou pelo improvimento. Eu tenho que saber qual foi o fundamento usado pelo STJ para que, primeiro, eu possa entender aquele julgado. Por isso que eu volto aqui às circunstâncias de fato. E eu preciso entender para que eu possa verificar como que essa decisão vai ser aplicada futuramente. Então o dispositivo não tem essa relevância. O dispositivo ele resolve aquele caso concreto. Ele decide aquele caso concreto. Por isso que eu afirmo com tranquilidade e eu tenho respaldo da doutrina para fazê-lo. O dispositivo de um precedente não ostenta eficácia vinculante. Então você não fica vinculado pelo dispositivo. Você fica vinculado pela tese jurídica, pelo fundamento relevante apresentado pelo órgão jurisdicional. Fechado? Então vamos lá. Separei aqui um item para a gente analisar com calma. Eu reproduzo aqui a composição do precedente. Expliquei a vocês por que eu só coloquei os três, porque esses três que são os essenciais para que a gente possa trabalhar com a aplicabilidade do precedente. Está aqui, obter dictum, ratio decidente e as circunstâncias de fato. Só que eu coloquei aqui de uma maneira proposital para que vocês possam entender a aplicabilidade dessa composição. Por que é importante saber esta composição? Coloquei aqui, órgão colegiado, então já tira da cabeça uma coisa que eu vejo muita gente errando. Decisão monocrática não é precedente. Decisão monocrática não é precedente. Quando você trabalha a ideia de órgãos colegiados, sejam eles meramente fracionários ou órgão especial, então posso falar de sessão, turma, câmara, grupo de câmaras, esses órgãos colegiados que formam precedentes. Tudo bem? Então cuidado com isso, tá certo? Por isso eu coloquei aqui órgão colegiado. Então eu estipulei meio que um exemplo aqui para a gente entender. Vamos imaginar que um determinado órgão colegiado usa uma única ratio decidente e, com base nessa única ratio decidente, coloca lá inadmissibilidade do recurso, improvimento do recurso ou provimento do recurso. Vos pergunto, tem uma ratio decidente, uma única ratio decidente, que trouxe três resultados completamente diferentes. Posso afirmar que essa decisão do órgão colegiado é um precedente? O tema é polêmico. E na outra etapa do nosso curso vocês vão encontrar a resposta. Eu estou aqui só para provocar essa curiosidade, por isso que eu falei para vocês. Trouxe uma outra situação. O órgão colegiado, ou ele admite, inadmite, dá provimento ou nega provimento a um recurso. E usa três fundamentos diferentes. Então, por exemplo, deu provimento, mas apesar de ter dado provimento, usou três fundamentos diferentes. Ou negou o provimento com base em três fundamentos diferentes. É o que a gente chama de dispersão de fundamentação. Essa dispersão de fundamentação pode criar um precedente? Como eu falei, na continuidade do curso, vocês vão ter essa resposta. Mas como eu não sou um cara de todo ruim, eu vou dar a seguinte dica. Para que eu possa saber se é um precedente, lembra do conceito, faça um remember. Eu tenho que ter uma decisão judicial que resolveu um caso concreto e que ela tenha um núcleo essencial que possa servir como diretriz para a resolução de casos futuros. Então pare e pensa. Nesses dois casos que eu vos apresentei, primeiro, há uma única ratio decidente que foi usada para três resultados diferentes. Ou no segundo,
o resultado é o mesmo, mas com base em 3 fundamentos diversos. Eu vou conseguir extrair daqui um núcleo essencial para servir como diretriz para a solução de casos futuros? Já dei a dica, né? Vou conseguir extrair um núcleo essencial? Vou conseguir extrair daqui uma diretriz? Então fica a dica aí para a continuação do nosso curso. Isso é só uma provocação para despertar em vocês a curiosidade aqui quanto ao nosso tema. Beleza? Então, continuando. Dentro ainda da composição do precedente, eu vou destrinchar os 2 elementos que são os principais. Lembram quando eu apresentei os 4 circunstâncias fáticas que embasam a solução da controvérsia? Obiter dictum, ratio decidente e dispositivo. Aí falei, vou ficar só com os 3 primeiros, porque eles que são os relevantes para a aplicação do precedente. Beleza. Aí falei, vou ficar com 2 que eu poderia colocar no gênero fundamentação. Lembram? Obiter dictum e ratio decidente. E eu falei, eu vou fazer isso porque esses 2 são os importantes para que a gente possa trabalhar a ideia. Então vamos lá. Ratio decidente ou holding. O que é isso? Facilmente você vai encontrar em nossa doutrina a seguinte frase: a ratio decidendi é a fundamentação relevante, é a motivação determinante para o deslinde da controvérsia. Tanto é verdade que eu coloquei aqui, ó, são os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão. Então, opa, se é um fundamento jurídico que sustenta a decisão, eu posso fazer um processo hipotético de eliminação. Se eu tiro um fundamento e a decisão fica sem sentido, esse fundamento é o relevante. Mas, se eu retiro o fundamento e a decisão permanece com sentido, opa, essa fundamentação não tem relevância. Então, por isso que eu coloco. São os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão. Segunda característica, tese jurídica acolhida pelo órgão julgador naquele caso concreto. Por isso que muita gente faz essa interlocução. Muitos autores afirmam que a ratio decidendi se confunde com a tese jurídica fixada, com aquela matéria de direito, com aquela questão de direito que restou resolvida, solucionada. Então, quando você for pegar um acórdão de um tribunal ou de um tribunal superior e você perceber o seguinte, pô, qual foi a tese jurídica que foi adotada aqui? Opa, se eu achei a tese jurídica, essa é a ratio decidendi. Beleza? Essa terceira forma de apresentar a ratio decidendi eu extraí do livro do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, um dos maiores mitos do direito constitucional que a gente tem, meu amigo pessoal. Ele diz assim, ó, é a opção hermenêutica adotada na decisão sem a qual a mesma não teria o resultado alcançado. É justamente aquele processo hipotético de eliminação que eu falei ainda há pouco. Se eu retiro o fundamento e eu não entendo, esse é o fundamento relevante. Cruz e Tucci, quando trabalha a ideia de ratio decidendi, ele chega a um conceito bem parecido com o qual eu vos apresentei. Eu até botei aqui, ó, Tucci, a essência da tese jurídica é suficiente para decidir o caso concreto. Lembra do núcleo essencial? Ou seja, a essência da tese jurídica. Então, o que é a ratio decidendi? O que é a holding? É aquela essência da fundamentação, é a fundamentação relevante, imprescindível para o deslinde do feito. Tranquilo? Continuando aqui. Então, para a gente continuar entendendo o que é a ratio decidendi, eu coloquei um tópico que vocês vão achar, não é em todos os livros que vocês vão achar isso não, mas para mim é imprescindível para você entender o tema. A composição da ratio decidendi ou da holding. Basicamente, são 4 elementos. Primeiro, de novo, aquela importância, a indicação dos fatos relevantes da causa. Por quê? Eu preciso saber a origem desse precedente e preciso saber como que eu vou avaliar se esse precedente pode ser usado em um caso concreto futuro. Porque eu vou ter que trabalhar com a aplicação em casos análogos. Tudo bem? O raciocínio lógico jurídico da decisão. O que é o raciocínio lógico jurídico de uma decisão? Nada mais é do que a sua
fundamentação. Então, na ratio decidendi, o que tem que estar previsto? A fundamentação. Tem que estar a motivação explanada. 3. Aqui que tem um detalhe. Eu posso afirmar que existe um dispositivo na ratio decidendi. Como assim? Veja, diz a doutrina, eu tenho que ter um juízo decisório. Mas como assim? Isso não é o dispositivo da decisão? Não. O dispositivo da decisão vai estar lá. Procedência, improcedência, provimento ou improvimento. Aqui a ideia vai ter um trecho mais ou menos assim, ao aplicar esse princípio, essa norma jurídica, essa tese jurídica, o resultado só pode ser este. Vejam, eu estou fundamentando, apresentando a fundamentação relevante e indicando qual é o meu juízo decisório. Porque senão eu vou ter a chamada contradição interna. Porque se eu uso uma fundamentação e o resultado é diverso e contraditório a esta fundamentação, eu tenho a chamada contradição interna, que eu posso resolver por meio do oferecimento de embargos de declaração. Alguns autores sustentam que eu posso até corrigir esse vício diretamente via apelação. Mas eu acho que é mais interessante a gente resolver primeiro embargo de declaração. Se não conseguir o intento, aí apela. E por fim, a questão posta em juízo. O que é essa questão posta em juízo? É a questão de direito. Qual é a questão de direito? E pode ser direito material ou direito processual, mas qual é a questão de direito que precisa ser resolvida no caso concreto? Eu preciso saber, eu preciso individualizar a questão de direito, sob pena de não ser constituído um precedente. Porque lembrem-se, para que eu possa classificar uma decisão como um precedente, ela tem que resolver um caso concreto, criando um núcleo essencial, criando uma tese jurídica. Para que seja criada uma tese jurídica, eu tenho que resolver uma questão de direito. Tranquilo? E aí vem o último elemento. Obter dictum, ou obter dicta. Um está no singular e o outro no plural. Qual é a relevância de você trabalhar a diferença entre ratio decidendi e obter dictum? Eu falei aqui en passant. A ratio decidendi que tem eficácia vinculante. Então, a ratio decidendi vai gerar essa eficácia vinculante. O obter dictum não, até botei aqui, ó. Obter dictum pode ter eficácia persuasiva, mas não tem eficácia vinculante. Professor, o que é eficácia persuasiva? Na continuação do nosso curso, vocês vão ver a diferença entre as grandes eficácias do precedente. Mas aqui eu posso já adiantar. Eficácia vinculante, como o próprio nome faz supor, ela determina que os órgãos jurisdicionais fiquem jungidos a seguir o que restou decidido. A seguir a ratio decidendi, o núcleo essencial. A eficácia persuasiva, ela funciona como mera diretriz, como mera orientação. Mas o órgão jurisdicional não está jungido a seguir a orientação fixada. É só uma orientação. É só uma, digamos, sugestão. Fechou? Bom, conceitualmente, o obter dictum são aqueles argumentos de passagem que não funcionam como elementos relevantes para o deslinde da causa. Tanto é verdade que eu coloquei aqui, ó, prescindível para o deslinde da controvérsia. Coloquei entre aspas porque é uma frase extraída da obra do professor Fred Didier. Então é um elemento prescindível para o deslinde da controvérsia, porque são argumentos de reforço, argumentos de passagem. Tanto que eu coloco aqui, ó, juízos acessórios que não têm influência relevante e substancial para a decisão. Lembra que eu falei ainda há pouco? São aqueles que visam só ratificar a decisão, nada mais. Tranquilo, senhores? Então, cuidado. Quais são os elementos primordiais que eu tenho que trabalhar dentro de um precedente? As circunstâncias de fato, obter dictum e ratio decidendi. Ratio decidendi é aquele elemento que gera eficácia vinculante. Obter dictum,
pode gerar eficácia persuasiva e as circunstâncias de fato são elementos primordiais para que eu possa fazer a adequação do precedente ao caso concreto. Tudo bem? Então, nos encontramos ao longo do nosso curso. Bons estudos a todos.